Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Na nossa live de hoje a gente vai falar sobre como organizar a sua rotina de treinos, né, para que você consiga adquirir e conquistar o seu emagrecimento. Então vamos começar. Eu vou só conectar aqui para que eu consiga ir vendo também o que vocês forem comentando, tá bem? Então vamos lá. Aí, pessoal, vamos lá então. Bom, uma dúvida que muitas pessoas têm, que eu recebo muito, seja na caixinha, né, no direct do Engrena, seja também no meu próprio Instagram, são dúvidas em relação a como é que eu faço para organizar o meu treino. Ana, eu posso treinar, fazer determinado treino 2 vezes seguidas, ou seja, fazer um dia e depois no outro dia repetir o mesmo treino? E aí eu sempre tento ajudar de forma individualizada. Então eu falei assim, por que não fazer uma live para que eu consiga entregar isso para mais pessoas? Para que, quem sabe, você consiga também, né, organizar a sua rotina de treinos. Eu trouxe aqui vários conceitos, eu espero que você consiga, né, enxergar o que está escrito aqui. E eu sugiro que com o passar da live você dê prints, ou então, melhor ainda, que você escreva e já vá começando a pensar em como é a sua rotina de exercícios, ou caso você não tenha uma, para que você pense na rotina de exercícios que você pode começar a criar a partir de agora, tá bem? Então vamos lá. Primeira questão importante quando a gente pensa em organizar a nossa rotina de treino é justamente saber quantos treinos na semana eu vou fazer. Então, qual que é a minha disponibilidade de treinos por semana? Eu vou treinar 2 vezes, eu vou treinar 3, eu vou treinar todos os dias? Quanto tempo eu tenho de disponibilidade para cada um desses treinos? Será que eu posso que eu tenho 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora? Quanto tempo eu tenho disponível para treinar? Então isso é a primeira coisa que você tem que pensar. O que eu diria, se você está agora iniciando uma rotina de exercício, se você está agora buscando emagrecimento, né, eu sugiro muito, né, como é que eu posso dizer, eu realmente te aconselho a fazer pelo menos 3 treinos por semana. Nesse momento, não importa se você vai fazer treinos de 1 hora, de 30 minutos, de 20 minutos, de 15 minutos. Não importa. Mas eu sugiro muito que você faça 3 treinos por semana. Por quê? Porque quando a gente pensa na formação de um hábito, quanto mais a gente repete aquele hábito, mais a gente vai se adaptando e fazendo com que aquilo realmente faça parte da nossa vida. Se a gente treina, por exemplo, na segunda-feira e aí volta a treinar de novo somente na segunda-feira, o seu corpo ele já vai ter se recuperado por completo e você já vai ter meio que esquecido aqueles estímulos que você deu para o seu corpo naquele momento. Então, por isso que eu falo que é importante a gente ter uma rotina de exercícios e que seja de pelo menos 3 vezes na semana, certo? Então, nesse momento, pense em quantos minutos por dia ou então por treino eu vou disponibilizar para que eu treine, certo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. A segunda pergunta é, eu vou fazer somente treino de força ou eu vou fazer aeróbio e força? Por que eu nem dei a opção de não fazer força, né? Por quê? Porque por tudo que a gente vem mostrando, que eu e a Levi estamos entregando para vocês no decorrer de todo esse tempo que a gente está aqui, a gente sempre fala da importância do treino de força no processo de emagrecimento e para a vida como um todo, para a melhoria da saúde e tudo mais. Então, quando a gente pensa em exercícios físicos, a gente precisa sim colocar os treinos de força. Nesse caso aqui, pode ser treino de força com peso corporal, pode ser realizado em casa, na academia, ao ar livre, não importa, mas é importante que você coloque sim um estímulo de força, certo? Então, primeira coisa, o treino você vai fazer só treino de força nesses 3 dias ou mais da semana, ou você vai fazer também o outro tipo de treino, que no caso seria o aeróbio. Então, primeiro, tenha clareza de quais treinos você vai fazer.
O de força, eu te falo o seguinte, você precisa fazer treino de força, porque ele é importantíssimo. O aeróbio, ele também é muito importante no processo de emagrecimento, tá? Então, se você também puder adicionar o aeróbio, também é interessante. Mas se você não puder, dê preferência ao treino de força, certo? Então, decida se você vai fazer um ou se você vai fazer os dois, certo? Esse é o ponto número 2. Vamos ao ponto número 3. O aeróbio, ele vai ser realizado na mesma sessão de treino ou ele vai ser realizado em uma sessão separada? Como assim, Ana? Como assim? Vamos pensar assim, ó, você vai fazer o seu treino de musculação e você vai treinar o aeróbio depois da musculação, terminei musculação, vou fazer o aeróbio, ou você vai fazer o aeróbio num outro momento, num outro dia, num outro horário. Tá? Isso também é importante que você saiba quando você for organizar a sua rotina de treinos, certo? Então, primeira coisa, tenha clareza de quantos dias e quantos minutos você vai treinar, né, em cada um desses dias. Saiba se você vai fazer somente o treino de força ou se você vai fazer o treino de força e o aeróbio. E o ponto número 3 é se você vai fazer o aeróbio na mesma sessão de treino ou se você vai fazer o aeróbio em uma outra sessão de treino separada. Certo? E por fim, a última pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: eu posso treinar os mesmos músculos 2 dias seguidos? No caso, essa pergunta é pra mim, né? Então, eu posso, Ana, fazer o treino de força e aí depois de membros superiores e no outro dia repetir esse mesmo treino? E o que eu vou te dizer é não, tá? Aqui eu coloco até um asterisco bem grande, porque se você estiver sendo orientado por um profissional e esse profissional te orientar a fazer, ele vai prescrever de uma maneira que você pode sim vir a fazer treinar o mesmo grupamento muscular 2 dias seguidos. Mas se você estiver organizando a sua rotina de treino sem profissional, não faça 2 dias seguidos. Por quê? Porque o seu músculo precisa descansar para gerar resultados. Então não é só treinar too much, não para, comecei a treinar e vou treinar todo dia, vou treinar um monte de tempo. Não é isso. Parte do treino também é o descanso, certo? Então, como você não vai ter controle do volume que você vai estar fazendo de treino, às vezes do número de repetições da carga, não vai saber esse volume total, então não treine 2 dias seguidos o mesmo grupamento muscular. Isso vale para perna, então. Então, se num dia eu treinei membros inferiores, treinei perna, no outro dia não treine perna, tá bom? E eu vou te mostrar com alguns exemplos como é que você pode fazer para dividir isso. E aqui, né, a questão, uma das coisas que eu coloquei aqui foi: siga esses princípios, ou seja, faça essas 4 perguntas para você quando você for organizar a sua rotina de treino, certo? Por quê? Porque elas vão te ajudar muito a escolher quais dias você vai treinar cada uma dessas coisas, beleza? Então vamos agora aos exemplos. O que eu fiz? Peguei aqui no nosso exemplo 1, nós temos uma pessoa que vai treinar 3 vezes por semana, ela tem de 50 a 60 minutos de tempo para fazer o treino dela, certo? E ela decidiu que ela vai fazer aeróbio na mesma sessão, ou seja, ela vai fazer aeróbio e força no mesmo dia, na mesma sessão de treino, certo? Esse é um exemplo e ela é uma pessoa iniciante. Os dias aqui são hipotéticos, tá? Você que vai definir os seus dias aí que você vai treinar. Mas o primeiro exemplo ela pode treinar segunda, quarta e sexta, ou seja, sempre com um dia aqui de intervalo entre eles. Então pode ser, por exemplo, terça, quinta e sábado, tá? Sempre tendo um dia de intervalo. A minha sugestão é que ela faça um treino full body. O que é um treino full body? Que eu consigo um treino que eu trabalhe todos os músculos, né, do corpo. Ou seja, eu trabalho o corpo como um todo, certo? Principalmente pensando em grupamentos musculares maiores. Então, por exemplo, pernas, membros inferiores, vou trabalhar ombros, vou trabalhar peitoral, trabalhar costas, tá? Então, esses são os grupamentos musculares maiores que devem sempre ter no treino full body. E ela vai fazer um treino de HIIT, ou seja, um treino de alta intensidade para aeróbio, né? Para treinar o cardio dela no final da aula, certo? E aí, por que eu falei de fazer segunda, quarta e sexta, ou então terça, quinta e sábado? Porque é importante que tenha esse um dia de descanso, tá? Então, sempre
leve em consideração esse dia de descanso do mesmo grupamento muscular para que você tenha tempo de recuperar a sua musculatura, certo? Esse é o primeiro exemplo. Aqui nós temos um outro exemplo para essa mesma pessoa, certo? E qual que seria o exemplo? Ela pode treinar, então, por exemplo, na segunda, fazer um treino de membros superiores e core, que é o abdômen, certo? E fazer um treino aeróbio. Esse é um exemplo. Aí na quarta-feira, ela treina membros inferiores e aeróbio. Na sexta-feira, ela faz um treino full body e um aeróbio. Por que eu gosto muito dessa divisão de treino? Inclusive, aqui às vezes eu vario um pouquinho, mas é a que eu mais faço até mesmo comigo. Por quê? Porque olha só, eu vou ter 3 dias para treinar. Na segunda eu vou fazer membros superiores e o abdômen, certo? Então eu vou ter um estímulo de membros superiores com um volume maior de treino, ou seja, eu vou poder pegar um pouco mais pesado em membros superiores. Na quarta-feira eu vou ter o treino de membros inferiores, então eu vou conseguir treinar toda a musculatura inferior e vou pegar mais pesado. E aí na sexta-feira eu faço um treino de corpo todo, que daí eu também vou trabalhar de novo membros superiores e inferiores. Ou seja, eu vou dar 2 estímulos para a mesma musculatura na mesma semana. Então eu gosto muito dessa divisão de treino, tá bom? Principalmente se você for iniciante ou intermediário, eu gosto muito dessa. E aí aqui fazendo sempre o aeróbio no final do treino, certo? Vamos para o exemplo 2. Aqui no exemplo 2, nós temos uma pessoa que vai treinar 4 vezes na semana de 30 minutos, certo? E o aeróbio dela não vai ser na mesma sessão de treino, ou seja, ela não vai fazer o treino de força e o treino de aeróbio, o cardio, na mesma sessão de treinos. Ela quer fazer em sessões separadas, certo? E ela tem 30 minutos para treinar. Então, como é que eu dividi aqui? Por exemplo, segunda e quarta eu vou fazer full body, que é corpo todo, trabalhar os principais grupamentos musculares, os maiores grupamentos musculares, tá? E daí, de força, né? Nesse caso, na terça e na sexta eu vou fazer cardio. Então, olha só, eu vou treinar segunda full body, terça cardio, aeróbio, quarta full body, aí daí eu não treino na quinta, que eu descanso, e na sexta-feira eu faço cardio de novo. Essa é uma forma de dividir. Ana, posso treinar segunda, terça, quarta e quinta e descansar os outros dias? Pode. Ana, posso treinar segunda full body, terça aeróbio, descanso quarta, daí quinta full body e sexta aeróbio? Pode também, tá? A única coisa que eu sempre falo, que eu vou repetir, que vocês vão sair dessa live cansadas de ouvir, não fiquem repetindo o mesmo grupamento muscular 2 dias seguidos, a menos que você tenha acompanhamento de um profissional de educação física prescrevendo seu treino, certo? Outra forma de dividir esse treino pode ser: segunda-feira ela faz membros inferiores, terça-feira ela faz membros superiores, quarta-feira ela treina cardio e sexta-feira ela volta para membros inferiores, tá? Olha só, nessa mesma semana ela vai ter 2 estímulos para membros inferiores, ou seja, para treinos de perna. E aí, na semana seguinte, ela recomeça, daí como ela já vai ter treinado membros inferiores, ela vai começar a semana aqui, ó, pelo membros superiores, depois vem pro cardio, inferiores e repete superiores. Entendeu? Então esqueçam essa parte dos dias aqui e pensem nessa ordem, em ficar repetindo essa ordem. Membros inferiores, superiores, cardios inferiores, volta superiores, inferiores, cardio e superiores de novo. Entenderam? Pode parecer confuso, mas quando vocês escreverem, vocês vão ver que não é tão confuso. Então, cada semana, ela vai acabar treinando 2 vezes um grupamento muscular. Então, numa semana, ela vai treinar 2 vezes treino de braços, na outra semana vai ter 2 treinos de força, de perna, vai ter um momento que ela vai ter 2 treinos de cardio na semana. Então, isso é uma divisão interessante também, certo? Agora, se ela for treinar membros aeróbio na mesma sessão de treino, ela pode dividir da seguinte forma: segunda e quinta, ela treina membros inferiores e aeróbio.
Na quarta, ela descansa. Na terça e na sexta, ela treina membros superiores e aeróbio, certo? Vale lembrar que tudo isso que eu trouxe aqui para vocês são apenas sugestões. Sugestões de como você pode organizar o seu treino, certo? Mas, claro, obviamente, você pode pensar em outras maneiras de fazer essa organização. Se tiver dúvida, manda mensagem no direct, que daí eu com certeza posso te ajudar, tá bem? Mas olha, se você já assistiu a aula, já manda mensagem pensando... Pensa em como você quer organizar o seu treino e só me pergunta pra ver se eu acho que tá interessante ou não, tá? Não chega assim, olha só, Ana, que jeito que eu organizo o meu treino? Não, é importante que você aprenda a organizar o seu treino para que você faça isso sozinho, certo? E o que é importante de tudo isso que eu falei? Então, se vocês quiserem tirar print de alguma coisa, tirem dessa tela aqui. Isso é um resumo de tudo que eu falei. Por quê? Porque não existe exatamente um segredo, um jeito único de organizar o treino. Depende de muitas variáveis para que eu organize o treino de uma forma ou de outra, certo? Mas se a gente pensar nesses princípios aqui, nessas coisas que estão aqui, você com certeza vai conseguir treinar, vai conseguir ter resultados, né, em relação à composição corporal, aumentar a massa muscular, reduzir percentual de gordura, se isso tudo tiver aliado a uma boa alimentação, que a Lê sempre fala pra gente, tá bem? Então, o que é importante? Primeiro, não treinar o mesmo grupamento 2 dias seguidos, a menos que você tenha um profissional de educação física te orientando, certo? Número 2, a minha sugestão é que, se você for treinar o aeróbio, na mesma sessão de treino, a minha sugestão é que você faça o aeróbio depois do treino de musculação, depois do treino de força. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o treino de força, a gente precisa ter muito mais consciência corporal, de saber onde é que eu tenho que estar contraindo, onde é que eu tenho que estar fazendo a força. Se eu fizer o exercício aeróbio antes, o meu treino de força pode ficar prejudicado, porque eu já vou ter, digamos que, perdido um pouco essa coordenação motora, já vou estar muito cansada para fazer o treino, certo? Então, façam o treino de força antes e aí o aeróbio você faz depois, certo? E se for numa sessão separada, daí não tem problema, você faz o seu treino aeróbio lá inteiro, do jeito que você organizar o que um profissional te orientar, certo? Terceira dica, princípio muito importante, coloque uma meta de treinos por semana. Então, a minha sugestão é que você treine pelo menos 3 vezes na semana, não importando quanto vai ser o tempo de treino. Então, não importa se você vai treinar 30, 40, 50 minutos ou 1 hora, mas tente treinar pelo menos 3 vezes na semana, tá? Mas, claro, se você puder treinar 4, 5, melhor ainda, certo? Mas pensa e coloca já quando for montar o seu roteiro de treino, já coloca quantas vezes na semana você vai treinar, coloque essa meta e se comprometa a fazer esses treinos, certo? Tenha uma meta, para que quando chegar no final de semana você fala, ó, consegui alcançar minha meta, que era de 3 treinos por semana, beleza? E por fim, treine de verdade. Não adianta você ter uma rotina de treinos bem organizada, tudo bem certinho, bem prescrito, bem lindo e maravilhoso somente no papel. Ou então chegar na academia e fazer sem se dar o seu melhor, sabe? Então o mais importante mesmo é que você vá treinar, que você entregue, que você se jogue, que você faça tudo o que você puder fazer naquele treino, o melhor que você puder, tá bom? Isso é o que é mais importante de tudo. Então, meu povo, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a organizar a rotina de treino, certo? E se vocês tiverem dúvidas, com certeza pode mandar uma mensagem pra mim, que aí eu vou te ajudar nisso, tá bem? Vale lembrar que não posso esquecer de te convidar para a nossa jornada do emagrecimento. Na semana que vem nós teremos a jornada do emagrecimento. Ela vai acontecer do dia 25 até o dia 31 de março.
Nessa jornada, eu e a Letícia estaremos com você todo santo dia, inclusive sábado e domingo, em uma aula que a gente vai explicar. São muitas coisas que a gente vai falar. A gente vai falar sobre pensamentos sabotadores, a gente vai falar sobre treino para emagrecimento, sobre alimentos, com o que comer, quando comer, né? Quais são os tipos de alimentos. O objetivo dessa nossa jornada do emagrecimento é te ajudar a criar uma base para que você consiga seguir em frente e alcançar o seu emagrecimento, tá bom? A gente acredita que sem essa base, a gente começa e aí para, e aí vai ficar naquele efeito sanfona para sempre. E construindo uma boa base, você vai conseguir manter por bastante tempo, certo? Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá na bio aqui do Clube Engrena e clica lá, que lá vai estar a ficha de inscrição. A ficha não, é o site onde você vai entrar para se inscrever. Tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês e ó, super beijo!